Olá, uma boa tarde para você. Hoje, sábado 6 de julho, e eu trago tudo que foi destaque no jornalismo da Rede Mais ao longo dessa semana. Eu começo com um caso que aconteceu em São João Nepomuceno, na Zona da Mata. A Polícia Civil investiga a causa da morte de um recém-nascido. Uma mulher levou o filho de apenas 3 dias para vacinar. Só que quando a enfermeira pegou a criança para aplicar a vacina, percebeu que o bebê estava morto. Uma funcionária da Policlínica de São João Nepomuceno, na Zona da Mata, foi quem chamou a polícia. A testemunha contou aos policiais que uma mulher de 36 anos chegou no local com um bebê de apenas 3 dias no colo, alegando ter levado a criança para tomar vacina. Antes mesmo de pegar o bebê, a enfermeira notou que a criança estava muito pálida. Com o bebê no colo, ela percebeu que a criança já estava morta. Questionada, a mãe disse que não percebeu nada. Ela também contou que deu de mamar para o filho por volta de 7h30 da manhã e que depois seguiu direto para a policlínica para que ele tomasse as vacinas. Segundo o boletim de ocorrência, a criança não apresentava sinais de violência. Nós entramos em contato com o secretário de Saúde de São João Nepomuceno. Plínio Furtado nos contou por telefone que a mulher já tem mais 4 filhos e que esse bebê ainda não teria sido registrado em cartório porque nasceu dentro de casa. O corpo do bebê foi levado para o IML de Juiz de Fora. O resultado da necrópsia ainda não foi informado. A mulher deve ser ouvida nos próximos dias pela Polícia Civil, que já investiga o caso. Um adolescente de 16 anos foi apreendido com uma arma falsa dentro de uma escola estadual em Montes Claros. A direção foi avisada e chamou a polícia. O menor disse aos militares que levou a arma para a escola porque é usuário de drogas e estaria sendo ameaçado por traficantes. No começo da manhã, a PM foi chamada na Escola Estadual Beato José de Anchieta, que fica no bairro Cristo Rei, em Montes Claros. A atitude suspeita de 2 alunos que não queriam entrar para a sala de aula gerou a desconfiança da diretora. Nós estávamos passando do candário, ela nos falou de 2 alunos que estavam nos fundos da escola e eles estavam com resistência para adentrar a sala de aula. Nesse momento, nós deslocamos aos fundos do educandário e fizemos a abordagem a esses alunos. Porém, um menor de 16 anos, ele tentou desvencilhar de um simulacro de arma de fogo, arremessando-o por cima do muro. Porém, esse simulacro numa quadra onde se encontrava uma professora dando aula. E essa professora pegou esse simulacro e nos repassou. O adolescente de 16 anos foi levado para o pelotão da PM e a arma falsa apreendida. Para a polícia, o menor disse que estava se protegendo. Ele seria usuário de drogas e estava com uma dívida com um traficante. O adolescente afirma que o valor teria sido pago, mas as ameaças continuaram. Ele fala que encontrou esse simulacro em um matagal e estava utilizando para isso, para intimidar esse indivíduo que estava ameaçando. Quem estava ameaçando ele? Pelo que ele nos repassou, é um indivíduo que tem a alcunha de Abacatão. A mãe acompanhou o adolescente. Ela também não quis dar entrevista. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que todas as providências foram tomadas em relação ao aluno apreendido. A Superintendência Regional de Ensino, em Montes Claros, acompanha o caso. Um homem de 26 anos foi baleado em uma pizzaria em Ubá, na Zona da Mata. Uma câmera de segurança flagrou o crime. O crime aconteceu ontem dentro de uma pizzaria no bairro Dito Teixeira, em Ubá, na Zona da Mata. Segundo o boletim de ocorrência, no começo da madrugada, um homem entrou atirando. O circuito de segurança registrou a ação, que foi bem rápida. Nas imagens, dá para ver que o suspeito, que está de capacete, entra atirando. O local está cheio de clientes, mas apenas Leonardo de Souza Rocha, de 26 anos, é atingido pelos tiros. A vítima estava com a companheira de 22 anos. Assustados, os clientes se esconderam atrás de mesas e cadeiras. Uma mulher que parece não se preocupar com o perigo tenta afastar o criminoso com uma cadeira. Por sorte, ela não foi baleada. Enquanto isso, o suspeito foge em uma moto.
A administração da pizzaria divulgou uma nota nas redes sociais lamentando o ocorrido e pedindo desculpas pelo transtorno. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o autor dos disparos foi identificado como John Ítalo Alves Vieira, de 27 anos. O crime teria sido motivado por vingança, já que a vítima teria participação na morte de 2 irmãos do suspeito. Um homem foi preso em Januária, no norte de Minas, suspeito de pedofilia. No celular dele, os policiais encontraram imagens de pornografia infantil. Ele também é suspeito de espalhar informações falsas sobre um policial civil. Vinícius Rodrigues dos Santos, de 23 anos, foi preso nesta terça em Januária, na casa dele. No local foram apreendidos computador, munição deflagrada, celular, roteador, diversos chips de telefone, além de porções de chumbo para a fabricação de munição. A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão porque o rapaz é suspeito de calúnia, difamação, falsidade ideológica e ameaça a um policial civil da cidade. De acordo com as investigações, o jovem teria iniciado uma série de ataques nas redes sociais, espalhando informações falsas sobre a vítima. Isso foi no dia 25 de dezembro. Durante a operação Fato e Fake, a polícia encontrou no celular do suspeito imagens de pornografia infantil. Vinícius foi encaminhado ao presídio e um inquérito policial foi aberto para apurar também crime de pedofilia. E um adolescente de 16 anos morreu depois de ser baleado durante uma festa junina em Machado, no sul de Minas. Ele estava em uma moto com um amigo de 17 anos que foi atingido no braço. Segundo a polícia, o suspeito dos disparos é um garoto de 16 anos e a motivação do crime seria uma disputa entre gangues rivais da cidade. O crime aconteceu durante uma festa junina das escolas públicas da cidade de Machado, no sul de Minas. 2 adolescentes, um de 16 e o outro de 17 anos de idade, foram baleados. O mais novo não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital. De acordo com o outro adolescente, o que sobreviveu aos tiros, ele e o amigo, Alan Vicente Ferreira, estavam em uma moto. Eles tinham passado várias vezes em frente ao local da festa. Na última vez que eles passavam ali, ele teria escutado alguém gritar. Logo em seguida, os disparos. Com a ajuda de testemunhas, os policiais conseguiram identificar o autor dos tiros. O menor, que tem 17 anos, foi apreendido pouco tempo depois. Com ele, os policiais também encontraram a arma usada no crime, um revólver calibre 38. Durante o depoimento, ele confessou o crime. Disse que matou Alan porque teria sido ameaçado pela vítima. O motivo seria a rivalidade de gangues de bairros diferentes da cidade. Outra briga entre gangues foi registrada no bairro Santa Luísa, em Machado. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima de 23 anos contou aos policiais que seguia de carro pelo bairro quando parou para receber um dinheiro em uma oficina. O suspeito, de 17 anos, chegou próximo ao carro para atirar no irmão do motorista, mas ele se jogou na frente e acabou sendo atingido no pulso. Outro disparo acertou o para-brisa do veículo. A vítima foi levada para atendimento na Santa Casa de Machado e já teve alta. E 2 pessoas morreram depois que a moto em que estavam bateu de frente com um carro na BR-135 em Bocaiúva, no norte de Minas. O que chama a atenção é que na moto havia 3 pessoas. O acidente aconteceu no quilômetro 454, na BR-135. O motorista do carro, José de Souza Ribeiro, disse para a polícia que seguia na rodovia em direção a Bocaiúva, no norte do estado, quando foi surpreendido por uma moto que teria entrado na contramão. Os 2 veículos bateram de frente. Na moto estavam 3 homens. Ela era conduzida por Rui Venâncio da Silva Júnior, de 27 anos, que morreu na hora. Um dos passageiros era o aposentado Domingos Pereira de Oliveira, de 51 anos. Domingos foi socorrido e encaminhado para o hospital de Bocaiúva, mas também não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na ambulância da Eco 135, que é a concessionária que administra a rodovia. Um terceiro ocupante da moto, Diogo Antônio Silva, de 30 anos, foi levado pela equipe do SAMU em estado grave ao Hospital Santa Casa de Montes Claros. Ele passou por cirurgia e está respirando com a ajuda de aparelhos. Durante o socorro, uma pedra de crack foi encontrada na cintura de Diogo. A droga foi apreendida.
O motorista do carro fez o teste do bafômetro, mas não foi constatado o uso de álcool e ele foi liberado pela polícia. No veículo estavam mais 3 ocupantes que tiveram ferimentos leves. Câmeras de segurança de um supermercado em Três Pontas, no sul de Minas, registraram o momento em que 2 mulheres furtaram vários produtos no local. A dupla agiu tranquilamente e disfarçou para não levantar suspeitas. A repórter Lúcia Ribeiro tem os detalhes. O furto aconteceu em um supermercado no centro da cidade. A ação das 2 mulheres foi registrada pelas câmeras do circuito interno de segurança do local. Nas imagens dá para ver que uma delas, que está de blusa listrada, está com uma mochila nas costas. A outra, que está toda de preto, carrega um folheto com as promoções do supermercado e parece pesquisar pelos melhores preços. Mas tudo não passa de uma distração para não chamar a atenção para os furtos. Nesse ponto da gravação, nem mesmo a presença de funcionários e clientes impede a ação das suspeitas. Repare que agora a mochila já está nas costas da outra mulher. Elas param na seção de chocolates e pegam vários produtos das gôndolas. Depois, as 2 seguem para outro corredor, onde parecem guardar as barras de chocolate na mochila. E elas continuam furtando. Todos os produtos vão parar dentro da mochila. Nessa outra imagem, uma delas aparece lendo o folheto enquanto a outra guarda mais mercadorias na mochila. Por fim, as 2 ainda pegam algum produto e passam no caixa. Tudo para tentar disfarçar. Mesmo com o flagrante, a administração do supermercado decidiu não registrar boletim de ocorrência. Por telefone, a direção nos informou que o problema será resolvido internamente. O valor do prejuízo não foi divulgado. E durante essa semana, o governador Romeu Zema visitou algumas cidades da nossa área de cobertura. Na quinta-feira, o repórter Rafael Silva acompanhou a visita do governador em Pouso Alegre, no sul de Minas. O governador Romeu Zema chegou a Pouso Alegre por volta de meio-dia. O primeiro compromisso dele foi um almoço com autoridades da região neste restaurante. Ele ficou no local por cerca de 1h30. Na saída, Zema falou com exclusividade com a nossa equipe e explicou o motivo da visita ao sul de Minas. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer a gestão acompanhando de perto o que acontece, porque não tem riqueza maior do que estar junto, vendo o que está acontecendo, escutando as pessoas. O papel pode informar muito, mas você vê é outra coisa. Na sequência, o governador foi para esta empresa de máquinas pesadas. Em seguida, Romeu Zema se reuniu com prefeitos da região na sede da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Eu quero, mais uma vez, dizer que é escutá-los, né? O Estado tem de estar ajudando as prefeituras. Eu tenho de mostrar a eles o que nós estamos fazendo, a situação do Estado. A imprensa só pôde acompanhar parte da reunião que aconteceu aqui na FIENG, em Pouso Alegre. Zema fez questão de falar das dificuldades que tem sido governar e também dos avanços que conseguiu nesta gestão. Nós temos tudo bem estruturado, estava faltando só a gestão. É o que eu falo, nós tínhamos um motor excelente. Nos últimos anos, em vez de colocar lubrificante, colocaram areia. Logo depois, o governador respondeu às perguntas dos prefeitos sem a presença da imprensa. Antes de ir embora, o governador se reuniu a portas fechadas com o vice-presidente da FIENG Regional Sul, Sebastião Rogério Teixeira. Nós tivemos essa oportunidade de poder levar para ele as reivindicações da nossa região, região sul, região densamente industrializada, mas que sempre precisa um pouco mais ainda de indústria para gerar mais empregos, né? E essa oportunidade que os prefeitos puderam estar aqui conosco. O governador é uma pessoa muito simples, acessível, né? Ele é empresário também, então fala a nossa linguagem. Ele foi muito receptivo com a gente e prometeu trazer aquelas nossas reivindicações. Antes de chegar a Pouso Alegre, Zema se reuniu com lideranças políticas em Ouro Fino, também no sul de Minas. Lá ele pediu paciência aos prefeitos, já que a situação financeira do estado é crítica. O que eu peço a vocês, prefeito, é essa tolerância que vocês ainda precisarão ter com um estado que não consegue atendê-los
naquilo que seria necessário. Em seguida, o governador foi a Jacutinga, onde participou da inauguração da primeira fábrica de embalagens de vidro do estado. Durante a entrevista para nossa equipe, ele falou sobre a importância da geração de empregos. Fiz questão de ir lá na inauguração da fábrica de vidros, que é um marco na cidade de Jacutinga e que vai trazer muitos mais empregos, porque atrás dessa indústria nós vamos ter aí uma reciclagem, vamos ter uma cadeia toda que vai se formar. Eu quero ser o governador que mais criou empregos em Minas Gerais, porque é disso que o povo precisa e é isso que o povo quer. Ontem o governador esteve em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A repórter Michele Pacheco acompanhou. Romeu Zema visitou a Superintendência Regional de Saúde em Juiz de Fora para conhecer as instalações e ouvir as demandas do setor na Zona da Mata. O segundo compromisso foi no Centro de Formação de Professores, onde o governador se reuniu com 44 prefeitos da região. Logo depois, ele se reuniu com empresários na sede da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG. Na parte da tarde, Zema foi até a Vila Olavo Costa e visitou o Núcleo Travessia, na sede do programa Fica Vivo. O governador abriu espaço na agenda para ir ao velório do policial militar que fez parte da escolta dele nessa quinta-feira, quando chegou a Juiz de Fora. O PM morreu num acidente de trânsito pouco depois de acompanhar Zema e a comitiva ao hotel. O militar estava de moto e bateu de frente em um ônibus na Avenida Rio Branco. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU, mas morreu no local. Romeu Zema encerrou o dia de compromissos em Juiz de Fora aqui no Palacete Santa Mafalda. O prédio histórico abrigava a Escola Estadual Delfim Moreira e está interditado desde 2013, quando apresentou problemas na estrutura e risco de desabamento. Apesar de todas as dificuldades do Estado que nós temos enfrentado, nós conseguimos, milagrosamente, vale lembrar, uma verba de 8 milhões para fazermos a reforma dessa unidade aqui, que eu sei é simbólica para Juiz de Fora. Historicamente, a gente tem várias referências aqui em Juiz de Fora, mas mais do que isso, de mais um espaço para privilegiar aquilo que é mais importante. O país que se quer fazer uma grande nação precisa apostar na educação. Durante a entrevista, o governador falou dos investimentos que serão feitos na área da saúde. Normalizamos os repasses para as prefeituras, já estamos concluindo o pagamento do 13º do ano passado. A saúde, nós já estamos atendendo a urgência e emergência. E para os hospitais regionais, nós estamos já fazendo um chamamento público que nós queremos ver quais alternativas nós teremos. Segundo o governador, a resposta para as demandas de prefeitos e empresários está na geração de empregos. O que nós estamos priorizando em Minas é atrairmos investimentos, é facilitarmos um ambiente de produção, porque nos últimos anos Minas se tornou um estado hostil a quem investe, a quem gera empregos. E o monotrilho de Poços de Caldas está abandonado há 16 anos. Para reativar a atração turística, a Prefeitura contratou um Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Os engenheiros avaliaram as condições estruturais das lajes, vigas e pilares. Durante uma coletiva, foi anunciado que uma empresa alemã especializada em mobilidade urbana está interessada em assumir o monotrilho. Foi durante uma coletiva no gabinete do prefeito que veio a notícia. O monotrilho, abandonado há 16 anos, pode voltar a funcionar. Isso só está acontecendo porque alguns meses atrás nós tivemos a coragem de pegar novamente o monotrilho para a responsabilidade da prefeitura. E o nosso sonho é que ele possa funcionar, mas acima de tudo funcionar com segurança, né? Funcionar realmente num sistema que sim, participe do nosso transporte coletivo, da nossa mobilidade urbana. Para isso, primeiro a Prefeitura de Poços de Caldas contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Os engenheiros estão avaliando as condições estruturais das lajes, vigas e pilares. Para que venha nos fazer um estudo geral do nosso monotrilho, a situação atual dele, né, qual o nível de segurança que ele oferece para a nossa população, se ele suporta funcionar para o que foi projetado ainda, né, é um equipamento já com bastante tempo. Este estudo só deve ficar pronto no final do ano. Mas uma outra novidade também foi anunciada durante a coletiva de imprensa. Uma empresa alemã especializada em mobilidade urbana
conheceu a história do monotrilho e se interessou em fazer um estudo para assumir a atração turística. O Felipe trabalha na empresa. Segundo ele, o interesse pelo monotrilho surgiu neste ano. Estávamos buscando um projeto para investir, né? Precisávamos de um case, soubemos que a prefeitura recebeu a posse do monotrilho que eles já tinham. Esse monotrilho até então estava sendo visto como um problema, para nós soou como uma oportunidade. Portanto, a gente tem uma solução, vemos muito potencial, já conheci a cidade, essa vez que eu vim conheci ainda mais, vi o potencial turístico que a gente tem aqui. O objetivo é que o monotrilho possa ser usado não só pelos turistas, mas também pelos moradores. Outra empresa alemã especialista em monotrilhos vai ajudar nos estudos. As bases do estudo são a mobilidade das pessoas na cidade. Então, da onde vão, para onde se destinam, quais são os pontos geradores de transporte. A história do monotrilho se arrasta desde 1981, quando foi feito um acordo entre a prefeitura e uma empresa privada que foi responsável pela construção. No ano 2000, o monotrilho foi inaugurado. Um mês depois, o trem descarrilou e 19 pessoas precisaram ser resgatadas pelos bombeiros. A partir daí, ele funcionou poucas vezes, até que em 2003, 2 pilastras desabaram. A atração foi desativada. Quem mora na cidade espera um dia ver o monotrilho de volta ativa. Se fez e gastou, eu acho que tinha que pôr para funcionar, né? O turismo seria com certeza, seria muito viável. Eu acho que seria legal, né? Mais turismo para a cidade, curiosidade, que todo mundo acha que é bom ter sempre novidade na cidade para o pessoal curtir o turismo. Se os estudos apontarem que é possível utilizar a estrutura, uma parceria público-privada deve ser feita pela prefeitura. A empresa alemã já mostrou interesse. Sendo viável, nosso objetivo é implementar o projeto. Como eu falei, a nossa filosofia é identificar oportunidades, criar ideias e fornecer soluções. A gente não está aqui só para propor uma solução. Eu não quero chegar a um estudo e entregar ao prefeito. Prefeito, está aqui uma possível solução. Vá lá e vê se dá para fazer. Não, eu quero entregar um estudo e falar, eu estou aqui para fazer. Você vai conhecer agora a história da Eveline. A técnica de segurança do trabalho está grávida de 6 meses e tem trombofilia. A doença pode levar ao aborto. Desde que engravidou, ela luta na justiça para conseguir o medicamento que controla o problema. Até onde você iria para realizar seu sonho? Para Eveline, essa pergunta tem uma única resposta. A técnica em segurança do trabalho está arriscando a própria vida para ser mãe. Eveline é portadora de uma doença com um nome bem complicado, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, a SAF, uma das várias formas do reumatismo e que aumenta o risco de trombose e embolia pulmonar. Ela descobriu a doença no ano passado, quando perdeu o primeiro filho. A gravidez tão esperada foi interrompida no 2º mês de gestação. Foi num ultrassom de rotina, eu estava com 9 semanas, e aí na hora que o médico colocou o ultrassom, já viu que o bebê estava sem desenvolver desde 6 semanas e meia e já estava sem batimentos. Os exames confirmaram a suspeita do médico e o risco para uma segunda gravidez era grande. Após eu ter perdido o bebê, eu descobri, que eu sou portadora de SAF, que é um tipo de trombofilia. E não seria impossível, mas seria complicado, seria uma gestação arriscada. A SAF é um tipo de trombofilia, é uma doença autoimune comum na população em que o organismo produz alguns anticorpos formando o quadro de coágulos, trombos nas artérias e nas veias, tá? E essa doença ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, tá? Mas é uma doença muito comum na gravidez, em que a mulher evolui com quadros de tromboses de repetição, no caso seria o aborto de repetição. Mas apesar disso, a Eveline não desistiu. Mesmo sabendo dos riscos, eu sempre... a minha fé foi maior, eu sempre tive certeza que eu iria conseguir em algum momento. Para levar a gravidez até o final, sem muitos riscos para ela e para o bebê, ela precisa tomar um medicamento todos os dias. O remédio é caro, custa R$ 115, 2 doses. E o tratamento, que terá que ser feito em toda a gestação, custa mais de R$ 36 mil. A Eveline entrou na justiça e conseguiu o direito de receber o medicamento sem nenhum custo.
custo. De acordo com a decisão judicial, a Prefeitura de Varginha e o Estado deveriam custear a medicação, mas só a Prefeitura tem cumprido com a ordem da Justiça. E eles determinaram 15 dias a Prefeitura e 15 dias o Estado. A Prefeitura está cumprindo corretamente, todo mês eu pego a medicação, só que o Estado até hoje nada, e já tiveram 2 audiências e eles recorrem, falam que é obrigação da Prefeitura, aí eu tento pegar os 30 dias na Prefeitura, a Prefeitura fala que é obrigação do Estado, e já faz 6 meses e nada até hoje. E desde então, ela e o marido vêm apertando as finanças para comprar o restante da medicação. Por mês, a Eveline precisa comprar 30 doses da injeção de enoxaparina sódica, um custo de R$ 1.725. A gente vai tirando de outras coisas, né? Então, assim, coisas que a gente podia estar fazendo, às vezes, para o bebê, para esperar, para arrumar tudo para ela, a gente está comprando a medicação. Eveline toma 2 doses por dia, uma às 9 da manhã e a outra às 9 da noite. As primeiras, ela tomava no hospital. Depois, Eveline aprendeu a aplicar sozinha e agora, toma em casa mesmo. Já virou rotina, já estou acostumada. Todo dia sou eu as 2 doses. A injeção é anticoagulante e diminui o risco do aborto. Durante toda a gestação, o anticoagulante vai atuando, impedindo a formação desses trombos. Claro que cada paciente a gente vai individualizar o tipo de tratamento, mas fazendo o tratamento durante toda a gestação e na fase do puerpério, a gente tem uma boa resposta clínica. A SAF é uma doença rara que atinge homens e mulheres em todas as faixas etárias de idade, mas ela geralmente se manifesta na gravidez. Por ser silenciosa, quase não apresenta sintomas. Mas quando ocorre o evento de trombose, chega o aborto de repetição, a trombose na perna, uma embolia pulmonar, aí sim a gente pede os anticorpos necessários para fazer o diagnóstico de SAF. A doença não tem cura e precisa de tratamento contínuo. Por isso, a Eveline, que está no 6º mês de gestação, está preocupada. Além do gasto, muitas vezes ela enfrenta dificuldade para encontrar a medicação nas farmácias. Aqui na cidade é muito comum faltar um medicamento. Então, aí você tem que pedir pela internet e demora 5 dias. Enquanto aguarda o Estado cumprir com a determinação da Justiça, Eveline vai se apertando com os gastos. Tudo para ter em breve a filha no colo. Tudo vale a pena por esse sonho, né? Vale sim. Tenho certeza que no final a recompensa vai ser muito maior. Sobre o Estado não estar cumprindo com a decisão da Justiça, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Por meio de nota, a assessoria de imprensa informou, até o fechamento dessa edição, que o medicamento solicitado via ação judicial está em falta e aguarda a conclusão do processo de compras para regularizar o atendimento e fazer a entrega do remédio. Nós também perguntamos se há algum prazo para que esse processo termine, mas a Secretaria de Estado de Saúde não soube dizer. Só informaram que estão aguardando o fornecedor fazer a entrega. E desde o mês passado, o governo federal está facilitando a abertura de 287 tipos de negócios. A partir de agora, as empresas que se classificarem como de baixo risco vão poder ser abertas sem alvará e licenças de funcionamento. Na parede, o alvará de funcionamento dessa agência de turismo. O documento foi tirado em 2005, mas na época deu trabalho para conseguir. São muitos documentos que são necessários, tanto dos sócios quanto da empresa que será aberta, além de ter que recolher algumas taxas. Então, realmente é bastante burocracia para abrir um negócio. E não foi só isso. Em 2011, a agência mudou de endereço. Aí foi preciso organizar toda a documentação novamente. Nós tivemos que fazer toda a alteração, uma vez que muda o local, o estabelecimento. É preciso tirar um novo alvará e aí toda a parte de contrato também precisa mudar e realmente dá bastante trabalho. Mas agora a burocracia para tirar um alvará, para abrir uma empresa, chegou ao fim. É que uma nova norma do governo federal autoriza a abertura de 287 tipos de negócios sem a necessidade
do documento. Essa medida veio para facilitar, simplificar realmente as aberturas das empresas, né? Das empresas de baixo risco. A lista das empresas que são consideradas de baixo risco é grande. Atividades como agências de viagem e de publicidade, chaveiros, cabeleireiros, manicure e pedicure, além de comércio atacadista de calçados, vão precisar apenas do CNPJ, a inscrição estadual e municipal para dar início às atividades. Então, de imediato, você pode abrir as portas, porque essa fiscalização ela vai ser posterior. A prefeitura vai fazer essa fiscalização, verificando se esse enquadramento está correto, né, posteriormente. Então, quer dizer, vai facilitar a abertura. Mas, segundo o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, depois de abrir as portas, o empresário precisa cumprir com as responsabilidades como qualquer outro empreendimento. O pós, né, continua a mesma coisa. Aquelas obrigações que já existiam vão continuar existindo, né? Então, o simples fato, as prefeituras vão ter que fazer uma adaptação na legislação delas, né, de acordo com essa lei. Mas, no geral, vai continuar tendo a fiscalização da vigilância sanitária, a fiscalização de postura, normalmente. No caso de atividades de médio risco, os empresários poderão abrir os novos negócios apenas com alvarás provisórios. As vistorias serão feitas posteriormente. De acordo com o coordenador do Código de Postura de Varginha, desde 2007 o empresário já consegue tirar o alvará de modo simplificado na cidade. Tendo em mãos o documento provisório, as empresas podem ser abertas e o proprietário tem um prazo de 120 dias para se adequar às normas exigidas. A fiscalização é da regularidade do estabelecimento, né? Aqui em Varginha, a fiscalização já era feita posterior. Ele iniciava a atividade sem a fiscalização prévia. Então, o fiscal ia verificar só o acompanhamento se ele permanecia nasquelas condições. Ele afirma que será preciso se adequar para atender à norma federal. A adequação que eu vejo mais necessária vai ser em relação ao cadastro dos contribuintes, porque eles não ficam isentos das obrigações tributárias. Então, essa questão é que provavelmente deve ter alteração ou na legislação ou nas regulamentações. Os municípios que já têm a legislação própria, eles vão só fazer a adaptação. Agora, essa lei nacional não vai sobrepor a lei do município. Essas medidas visam desburocratizar a abertura das novas empresas. O empresário, o empreendedor, ele fica realmente mais motivado, com menos burocracia, a abrir um novo negócio, né? Ter um empreendimento com portas abertas, porque no Brasil tem muita burocracia e realmente facilitando dessa maneira vai ser bom para todos os empresários, todos os empreendedores que buscam, né, ter um novo negócio. Em Varginha, teve uma gincana de alunos de escolas públicas. O evento foi promovido pela Polícia Militar e teve como objetivo conscientizar os estudantes sobre os riscos do uso de drogas. A repórter Juliana Coleta esteve lá e mostra pra gente. As crianças chegaram bem animadas. As provas começaram no Coreto, em frente ao batalhão. Os alunos cantaram paródias, apresentaram peças de teatro, fizeram cartazes e também cantaram um hino nacional. Ana Clara, da Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, foi a grande vencedora. Você foi a grande campeã ali do hino nacional, né? Sabia cantar? Já tinha decorado? Canta sempre? Ah, de vez em quando. É porque eu decorei em casa. Já sabia que ia ter essa prova? Sabia. Tava difícil? Ah, um pouquinho. Tá muito feliz agora? Tô. Agora é hora do lanche. Afinal, eles precisam repor as energias para as próximas provas que vão acontecer daqui a pouco. E como criança recarrega as baterias rapidamente, minutos depois os estudantes já estavam prontos para recomeçar as provas. A gincana promovida pela Polícia Militar faz parte da Semana de Combate e Prevenção ao Uso de Drogas. A gincana é uma atividade que envolve diretamente eles. Eles têm que pensar, eles têm que desenvolver atividades, ou seja, eles vão se envolver mais com o tema, né? E justamente são atividades que vão mostrar para eles que o caminho é justamente dizer não às drogas. A proximidade com as crianças ajuda na hora de mostrar o caminho certo. Hoje a Polícia Militar ela é muito próxima do cidadão, né? Nós temos
por exemplo, o PROERD. O PROERD está presente nas escolas, justamente trabalhando esse tema das drogas e da violência, né? E hoje também vários portfólios da polícia estão envolvidos nessa atividade. A base comunitária, o PROERD, a patrulha escolar, a nossa patrulha de prevenção à violência doméstica, estão todos envolvidos nesse tema para poder conscientizar e melhorar a vida dessas pessoas. E pelo visto, os alunos aprenderam bem a lição. E se divertiram, é claro. Natane, o que você está achando da brincadeira da gincana? Divertido. Você aprendeu além de brincar. O que eles falaram lá? Que não pode usar o quê? Droga. Por quê? Porque isso é uma coisa muito errada. Foi gostoso o dia? Foi. Gabi, o que você aprendeu hoje, além de várias brincadeiras que vocês fizeram aqui? Que não pode usar droga. Por quê? Porque você pode ir pra cadeia e aí você pode morrer na cadeia. Faz muito mal pra saúde, né? Sim. E fora toda essa lição aí, você gostou do dia? Foi gostoso? Uhum. Rodrigo, o que você achou aí da gincana? Você gostou bastante? Bem legal. O que você aprendeu hoje? Várias coisas sobre o PROERD. Não mexer com drogas. A escola vencedora leva um troféu e os alunos ganham ingressos para o cinema. Não pega isso não, bebê. Tem coisa melhor pra você. Sua família é o seu amor. Larga isso agora, por favor. Realmente o mundo das drogas não é o mais indicado, né? Bom, a escola campeã foi a Escola Estadual Coração de Jesus. Em segundo lugar, ficou a Escola Municipal José Camilo Tavares. E em terceiro, a Escola Municipal José Augusto de Paiva. E agora vamos mudar de assunto, porque chegou a hora, é fim de semana, e a gente vai saber as atrações na nossa área de cobertura, no sul e no norte do estado e também na Zona da Mata. Na Zona da Mata, em Lima Duarte, hoje tem a nova edição do Planeta Ibitipoca no Alphaville Chalés. Marcelo Falcão. Hoje eu acordei. E o grupo Cidade Negra sobem ao palco. A festa começa às 6 da noite. Seja comum pra qualquer seja quem for. Hoje, em Juiz de Fora, o Teatro Mágico traz a trupe completa no Cine Teatro Central. O espetáculo é às 9 da noite. Ainda hoje, em Juiz de Fora. Edson e Hudson. Já que eu não tô me amando e o coração tá teimando, o jeito é beber demais. E Gino e Geno. Apaixonado por você, vivo cantando esta canção. Neste fim de semana, em Extrema, acontece o 12º Festival Sabores da Roça, no Parque Municipal de Eventos. Hoje e amanhã, o público vai experimentar pratos típicos e curtir quadrilhas e shows sertanejos. O cantor Sérgio Reis se apresenta neste sábado, às 10 da noite. Nos caminhos dessa vida, muito espinho eu encontrei. Hoje, em Varginha, tem espetáculo infantil na Praça do ET no projeto da Rota da Boa Música. O grupo de Belo Horizonte se apresenta daqui a pouco, às 3 da tarde. Ainda hoje, em Varginha, a diversão vai ser ao som da cantora e DJ Tati Zaki, na Gold Play. Muito funk vai rolar a partir das 11 da noite. No norte de Minas, em Montes Claros, neste fim de semana acontece a 45ª Expo Montes, no Parque de Exposições da cidade. Hoje o show é gospel, com Anderson Freire. E amanhã tem Léo Santana e Mano Walter. As atrações começam a partir das 8 da noite. Ainda hoje, em Montes Claros, tem a festa Tardezinha do Brutus, no Empório da Serra. Artistas da região animam a galera a partir das 4 da tarde. Fim de semana repleto de coisas para se fazer. É só escolher o melhor, se programar e curtir o fim de semana. Eu fico por aqui, mas eu te encontro no sábado que vem. Tchau, tchau.